Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Eu, Jesus e um Propósito. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, pois ele é um amigo de muito tempo. Nós tivemos assim uma história muito bonita porque eu conheci ele ainda solteiro, na época que ele era perigoso. Mas hoje ele é um homem, um servo do Senhor, um pregador. Ele é uma pessoa muito especial e para mim é um prazer tê-lo aqui no nosso segundo episódio do podcast Eu, Jesus e um Propósito. Fábio William, seja bem-vindo a esse podcast, tá? Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar aqui para falar com aqueles que precisam. Seja bem-vindo, Fábio. Amém, Thiago. Muito obrigado. Obrigado pela recepção de estar aqui nesse podcast aqui, que eu creio que é um sonho que Com certeza. tem se realizado para você. Eu tava lembrando hoje, a hora que eu tava vindo para cá. Assim, eu lembro quando o Thiago uma vez chegou em mim e falou assim: Fábio, eu já congreguei com fulano. Hoje fulano é isso. Hoje fulano é aquilo. Fábio, eu acho, será que Deus tem um propósito na minha vida? Aí, ó. Um propósito. Eu, Jesus e um propósito. Então, o teu propósito é ajudar as pessoas a achar um propósito. A realidade é que nós temos, assim, sempre nós se comparamos às pessoas. E isso é errado, pois, assim, Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Para cada um. E quando você faz essa comparação, é uma comparação injusta, porque, assim, o meu propósito não é o mesmo propósito que você. Que o seu propósito, o meu propósito, o que Deus escolheu para mim é algo diferente daquilo que Deus talvez tenha escolhido para você. Então, quando você faz essa comparação, você torna ela injusta, porque você começa a se sentir rebaixado e na realidade não é aquilo. Deus ele tem um propósito, Deus ele tem um chamado para a sua vida, Deus ele tem algo planejado que é específico para você. Fábio, tem uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, como que você conheceu a Cristo? Eu sei que a gente conhece, você veio de um lar evangélico, né, do berço evangélico, mas como foi assim aquele momento que você se encontrou em Cristo? Que você falou assim, agora eu preciso servir a Cristo. Como que foi? Conta aí um pouco. Então, assim, a história assim da minha vida, igual você falou. Desde criança a gente sempre foi na igreja, o pai sempre foi crente. Antes da gente... na verdade eu tinha um ano e meio de nascido. E o pai, ele aceitou a Jesus lá no Jardim Paulista, onde tudo começou, né? O pai serviu a Deus, mais a mãe. Aí de lá elas tiveram meu irmão Mateus. Nisso a Débora também nasceu nesse período no Paulista ainda. Então assim, nesse período que o pai e a mãe tiveram nós, nesse período eles estavam no Paulista. No entanto que eu e meu irmão cantavam quando era pequeno. Um certo dia o presbítero Pedro Nunes lembra disso. Eles estavam reformando a igreja era pequenininha no Jardim Paulista na época. Aí eles estavam aumentando a igreja para frente, que não estava cabendo de tanto crente. Eu ganhei a oportunidade uma vez para cantar e diz que a minha avó fala, né? Minha avó puxa uma sardinha para mim, né? Vocês nem se ela tá assistindo nós aí. Aí ela falou assim, não, quando você tava cantando, Fábio, todos os irmãos parou pra ouvir você cantar e tal. Só que assim, começou mesmo a minha vida, porque tem aquele ditado, filho de crente não é crente. Ele chega uma época da vida dele que ele tem que tomar a decisão. Não é porque você nasceu num lar evangélico que você não tem que aceitar Jesus. Uma das mensagens do pastor Eliseu Rodrigues, ele fala isso. Ele prega pro filho dele. Nas mensagens que ele, em casa, ele prega o filho dele. Ele falou assim, filho de peixe, peixinho é. Mentira. Então, a criança ela tem que ser. Então, assim, o pai ficou afastado da igreja quando eu tava com 10 anos. O pai ficou um período de 4 anos afastado da igreja. Todo mundo. Como a gente acompanhava o pai ficou afastado 4 anos. E nesses 4 anos que passou, um certo dia, meu tio Valderi convidou nós para ir lá no Jardim Boa Vista, na época da igrejinha de madeira. Isso tem... Eu me batizei em 2011, nas águas. Isso foi uns 2 anos antes. Foi no meados de 2008 para 2009, isso.
Aí tá, chegamos lá, eu fui de short, né? Molecão ainda, tinha 14, tinha 13 anos mais ou menos. Só que no intuito, isso antes, quando nós era pequeno, na verdade eu tô falando errado. Na verdade, sim, o meu ministério começou quando eu tinha 7 anos de idade. Que é quando o Espírito Santo de Deus te visita. Com certeza. Certo? Só que a minha decisão que eu tomei foi com 14 anos. 14 para 15 anos, quando eu fui descer as águas. E nesse momento a gente estava, quando criança, 7 anos, nós estava na sede. Na época que as crianças ficavam bem em cima aqui, não sei se você lembra. Lembro. Era onde os tesoureiros desciam e subia na sede. E nesse momento tava cantando aquele hino assim, Sabor de Mel. E Deus tomou toda a sede assim. E nesse momento, quem ministrou o batismo com o Espírito Santo na minha vida foi o pastor Tiago Della Rosa. Sério? O pastor Tiago Della Rosa. O pastor Tiago Della Rosa que ministrou o batismo na minha vida. Aí naquele momento fui batizado com o Espírito Santo. Aí daquele momento lá, o pai, nós foi do Jardim Paulista, o pai foi congregar na Chácara São Cristóvão. A gente ficou um período lá, conhecendo bastante irmãos. O pai era professor da escola dominical, o pai sempre foi dedicado na escola dominical. Sempre nós fomos criados desde pequeno. Só que o pai se entristeceu com algumas coisas que aconteceu lá e o pai acabou saindo. Sim. E nisso, nós acompanhava ele e a gente saiu junto. Tá, beleza. Passado esse período, a gente recebeu um convite, a gente já estava morando no Jardim Moarama lá, Moarama 2, quando abriu o loteamento lá. E nós fomos convidados para um culto. E nesse culto, foi o culto onde Deus falou muito fortemente e naquele momento eu reconciliei. E no que eu reconciliei, quando eu voltei pro banco, Deus já me usou em profecia para entregar um recado para outra irmã. Nossa, isso que tinha 14? 14 anos. Na época lá, antes era o pastor Valtemir. Ele ainda foi embora para Cuiabá hoje. Antes do pastor Daniel Teodoro assumir, o pastor Valtemir estava lá. E bem nessa época eu não lembro muito bem, assim que né? Aí nesse momento aceitou Jesus meu pai, voltamos. Aí um ano e meio depois eu me batizei nas águas. Foi no ano de 2011. E nisso eu já estava sendo sonoplasta da igreja. Na época lá no Boa Vista só tinha os adolescentes e os jovens junto, que era pouco. Então assim, desde aquela época veio o crescimento. E nisso a gente foi a gente foi crescendo, foi desenvolvendo os trabalhos na igreja. Então assim, hoje nós estamos aqui, né? A gente passou por altos bocados, erros e acertos, né? A gente erra até hoje, porque a gente não é santo, né? Então assim, então veio uma história assim que de muito tempo. Então só no Boa Vista eu já tenho, que eu me batizei em 2011, já tem 12 anos que eu tô lá, fora os anos que eu tava antes. Então põe aí 15 anos que eu congrego na mesma igreja. Tentei fugir de lá uns dias aí, mas Jeová falou, não é o teu momento. Então assim, só para finalizar a sua pergunta, quando a gente estava na Chácara São Cristóvão, o pregador, eu não me lembro quem é o pregador na época, foi a primeira vez e a última que alguém orou na minha cabeça e eu caí. Sério? Nunca mais, primeira e a última. O pregador pregando lá olhou para mim assim, quem que é o pai dessa criança? Aí beleza, ele falou, chamaram o pai, aí ele, abraça seu filho. Aí ele falou assim diz o Senhor, eis que eu vou levantar ele como pregador da minha palavra, e ele vai pregar nos 4 cantos da terra. E você, pai, é responsável de ensinar a palavra para ele. Depois daquele momento ele orou, fez uma oração lá na época, eu e a irmã Silvana, a cantora Silvana da Chácara São Cristóvão. Eu não sei se ela congrega lá ainda. Sim, ainda congrega. A irmã Silvana, eu e ela, no mesmo dia, orou e a gente caiu. Sério mesmo. Então assim, desde aquele momento foi um marco do propósito. Aquele momento, eu vi uma frase da Jaqueline do podcast que ela tava assim, Deus, ele revela o propósito, mas ele não revela o processo. Exatamente. Deus revela o propósito, mas não revela o processo. Então, depois daquele momento, a gente era moleque ainda, não tinha aquela responsabilidade, mas com o tempo, quando eu me batizei, aí eu comecei a me dedicar. E nisso, eu sempre gostava de música. Eu sempre tive um sonho para música. E onde foi tudo começou? No Jardim Boa Vista. Tanto a parte de ministração, pregar, aprendizado, música. Ainda tem um fato que aconteceu comigo quando eu tinha
15 para 16 anos, você já sabe mais ou menos o que aconteceu. Contei. Ó, você vê como que é engraçado. É pra você não desistir do propósito. Se você tem um sonho, alguma coisa, você não desiste. Olha o que aconteceu comigo. Eu morria de vontade de tocar violão, desde moleque, desde pequeno. Eu pegava aqueles pedaços de madeira, o pai pegava umas cordinhas de nylon, daquelas de pescar, eu pegava dele, fazia um violãozinho, e eu ficava lá, tá, não vou aprender. Aí quando eu peguei uma idade mais de maturidade, falei, pai, eu quero aprender a tocar violão. E nós passávamos nas lojas de música, nessa época naquela época tinha bastante revista pra você aprender. Hoje já você não vê muita coisa disso, porque por causa da internet tem tudo aqui. Aí eu peguei essa revista, comecei a ler, aí pegava um violão emprestado e um certo dia eu peguei uma harpa cristã cifrada de um amigo meu, xará, chamado Fábio Augusto. Aí tá, eu tô lá no irmão lá, não vou falar quem é, né, por questão de ética, né? E na época a igreja tava lotada, um culto de domingo, e eu não sabia identificar qual que era o tom que a pessoa cantava. Sim. Tipo assim, o que tava na cifra lá, eu ia pela cifra. Ele falava o hino 400. Aí lá no hino 400 tava lá em tom de Mi maior. Eu ia lá pelo que tava lá. E eu comecei a tocar, rapaz, e não batia. Não batia com o tom do irmão. E esse irmão foi ficando com raiva. Ele olhou pra mim e disse, irmão, para de tocar, irmão. Você tá me atrapalhando. Aquilo ali eu fiz igual o Raul Gil. Pega o seu banquinho, peguei o violão, baixei minha cabeça. Aquele dia eu fiquei triste, hein? Mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No outro dia eu já tava lá com o violão de novo, pesquisei, comecei como que faz pra achar o tom da pessoa. E hoje, graças a Deus, sou músico, não sou profissional, mas a gente entende um pouquinho da questão da música, toca de vez em quando na igreja e não desisti do que eu queria. E hoje esse irmão, ele chega em mim e fala, Fábio, você tem que voltar a tocar, que não sei o quê. Mas o problema é o seguinte, eu consegui alcançar. Só que o outro propósito fala maior do que a música. Tem propósito que ele fala maior. Com certeza. Entendeu? Então esse é um pouco dos altos bocados que eu passei, entendeu? Vamos lá, Fábio. Como foi assim o início assim, do seu ministério como um pregador da palavra do Senhor? O que aconteceu? Deus apareceu para você num redemoinho? Numa sarça? Né? Falou, você vai ser pregador. Não, na verdade, assim, eu creio que o processo, assim, que quando Deus te chama, ele é gradativo, né? Deus, ele te lança o processo, o propósito, mas você vai passando os processos até chegar no momento que Deus quer. E eu prego a palavra. Eu acredito que Deus vai me levantar ou me levantou como pregador da palavra, né? Só que eu não gosto de me intitular ainda isso, porque o que acontece? Eu não vivo disso, né? Tem gente que fala, eu sou pregador da palavra, lógico que nós temos que fazer o ID. Sim. Isso é uma obrigação, né, na palavra. Só que eu acho que tem muitas coisas que nós temos que passar, chegar no processo, para depois você virar alguma coisa. Não tem como eu virar um advogado do dia para noite. O que o advogado tem que fazer? Tem que estudar, passar por uma faculdade, depois fazer aquela prova da OAB para ver se ele aprova, para ver se ele é advogado. Então a vida no pregador ela é a mesma coisa. A gente tem que aprender. Primeiro, como que você ser um pregador se você não estuda a palavra? Certo? Como que eu vou ser um pregador se o meu início lá atrás, a minha obediência na minha igreja, com o meu pastor... Então, tudo é um princípio. Pregadores, cantores, tem um princípio. Se o seu pastor falar para você, não vai, não vai. Se o teu pastor falar para você, não é a hora ainda, é porque Deus está falando alguma coisa para ele. Então, Thiago, eu tô nesse momento. Se me convida para pregar, eu tô lá. Se não me convida também, amém. Agora sim, eu não fico esperando holoforte. Eu não fico esperando ser, como é que se diz assim, estar nos banners de festividade, não. Então eu acredito na minha chamada. Isso eu tenho convicção dela. Por quê? Porque toda chamada, ela tem um sacrifício. Ela tem alguma coisa por detrás da chamada. Qual que é isso? Perseguição, luta, calúnia, defamação. Então, pode saber, Thiago, se Deus te chamou para você ser um missionário, então antes disso, as suas costas têm que ficar grossas, filho. Porque não é fácil. Não é fácil você desempenhar um bom trabalho e as pessoas
te olharem de uma maneira totalmente diferente. Ainda mais julgarem o teu passado. Então você tem que ter convicção do que Deus tem pra tua vida. Porque se você não tiver convicção, as pessoas vão esfregar o seu passado e você não aguenta. Você tá quantos Seguir anos pra hoje? frente. Hoje eu tô com 26 anos. Ainda é novo, né? Você acha assim que nesse trajeto até aqui você já sofreu bastante perseguição? Tiago, vou falar bem a verdade pra você. Sofro até hoje. Sofro até hoje. Sofro porque já aconteceu vezes de pessoas fazerem... como é que se diz? Fazerem perfis fakes. Já aconteceu. Perfis fakes pra tentar, tipo... Agora eu vou pegar o Fábio pra ver se o Fábio mudou. Já fizeram, já continuam fazendo isso direto. Só que o que acontece? A minha esposa é muito sábia e ela me ajudou. Falou, amor, quando isso acontecer, você já me manda e já bloqueia. Pra quê? Pra evitar esse tipo de conflito. Porque tem pessoas, Thiago, que elas são usadas pelo inimigo pra tentar parar o seu propósito. Propósito de Deus. Porque muitas das vezes é uma falta de vigilância da gente. Isso é normal. O ser humano ele tá afadado a errar a qualquer momento. Isso é normal. Só que a falta de vigilância nos fazem corromper hoje, tipo no nosso passado. Corrompe o que você fez lá atrás. E é uma coisa igual aconteceu com Davi. Davi errou. Coloca Só tudo a perder, né? coloca tudo a perder. Às vezes não vale a pena. E até você limpar seu nome, vamos dizer assim, o Serasa do povo. Até você limpar seu nome, né? Até... Será que limpa? Olha, eu acho que não, porque acho assim, é igual uma ferida. Cortou, você vai lá, costura ela e ela vai sarar. Só que a cicatriz fica ali. Com certeza. E eu já ouvi pessoas olhando, de pessoas falar pra mim, ó, fulano falou assim que você não tem jeito mais, que você não muda, que não sei o quê. Aí eu pergunto pra vocês que estão assistindo, quem que muda o homem? É o homem? Ou é o próprio Deus? Quem que muda o homem, Thiago? É o homem ou é o próprio Deus? Com certeza. Primeiro, Deus muda o homem. Sim. Só que o homem tem que dar o primeiro. A palavra do Senhor fala assim, achegai-vos a mim, ou achegai-vos a Deus, que ele chegará a vós. Ou seja, o primeiro passo tem que ser necessariamente do homem. Sabe por quê? Porque assim, ó. Primeiro, quando você enxerga o propósito que Deus tem na sua vida, várias coisas acontecem. Na minha vida é assim. Em todas as áreas. Tanto no serviço como na igreja é assim. Se eu pego uma função na igreja, Tiago, eu consigo desempenhar ela, começa a dar fruto, deslancha. Quantas vezes, agora acho que é a terceira vez que eu tô no grupo de jovens. Tá eu e o Neno. O Neno é o primeiro líder, eu sou o segundo líder auxiliando ele. Pegamos um conjunto totalmente defasado. Muita briga interna, sabe? Uma coisa assim, não vem ao caso falar. Porque toda a igreja isso acontece. Mas quando a gente entrou no conjunto, 2 meses começou a vir jovem. O meu cunhado é testemunha disso. Começou o jovem se agrupar de novo, graças a Deus. De 7 jovens, hoje tem quase 30 jovens no conjunto. 30 jovens afastados. E fora os outros que estão vindo. Que o meu propósito no conjunto, eu falei pra eles bem assim, ó. Nós somos líderes de vocês. Mas quem gera a ovelha é a própria ovelha. Então vocês têm liberdade para trabalhar, para correr um atrás do outro. Aquilo que for que vocês não conseguirem resolver, procura a liderança. Mas nisso, vocês podem trabalhar. Agora tem líder que não pensa assim, Thiago. Tem líder que só ele quer fazer, só ele que faz, ninguém pode fazer mais porque ele quer o nome para ele. Então isso é errado. Deus, ele trabalha com união. Se você está num conjunto, supondo você vai ser um líder daqui uns dias, não sei se você é líder de conjunto ainda. Mas nunca trabalhe para si. Nunca queira a glória para si. Que a Bíblia diz que antes da honra vem a humildade. Quando a gente é humilde e trabalha com humildade, as pessoas se aproximam de você naturalmente. E nisso demonstra o propósito que Deus tem para sua vida, para você ser um líder. Só que o Deus falou para mim, Thiago, não é só questão de pregar a palavra. A minha chamada ela é pastoral. Eu tava numa festividade uma vez e vi o irmão de Cuiabá. Eu saí lá fora, né? Pra recepcionar o irmão. O irmão já veio bem assim, ó. Assim te diz o Senhor. Nem me deu pra dizer, ó. Pensa num cara mais educado. Falei assim, ó. Assim te diz o Senhor. Tu serás um pastor. Naquele momento, Thiago, a minha vida veio assim, ó.
As perseguições que eu tinha, não parou. Ela triplicou. Mas, Fábio, veja só, eu acompanhei a sua vida, entendeu? Assim, você não acha que todo o processo que você passou, que eu, um pouco dele eu conheço, você não acha que está atrelado ao seu propósito? Porque, olha, você, cara, eu vi as perseguições, entendeu? Eu sempre vi, assim, que você sempre deu fruto Sim. em tudo aquilo que você se empenhava a fazer. Mas, assim, as perseguições que você tinha e que você tem, eu nunca tive. Você não acha que isso está atrelado a essa profecia de ser um pastor? Exatamente. Por quê? Porque o pastor, ele enfrenta vários tipos de situação. O pastor, ele é aquele cara, é o geral. Ele vai falar com pessoa boa, ele vai falar com pessoa ruim, ele vai abraçar quem tá apunhalando ele pelas costas. Então a chamada pastoral é uma chamada muito difícil. Então, para você chegar no propósito que Deus quer, no caso da minha vida, que eu tenho convicção. A irmã Maria, direto, ela me vê na igreja, ela me abraça e ela vem falando língua estranha e fala assim: o que o Senhor Jesus tem para você é muito grande. O Senhor Jesus me mostrou que você vai ser um pastor. E não é só ela. Então, a Bíblia diz que a gente tem que julgar a profecia, né? E todas as vezes um fala aqui, outro fala lá, outro fala aqui, outro fala lá, entendeu? Então, isso vem acontecendo direto. Então, para que isso aconteça, para que o propósito de Deus venha acontecer na vida da gente como um pastor, então vai alguns tempos, pode ser alguns anos, até a gente chegar nisso. E lógico que eu confesso, era para mim estar longe hoje mais ainda. Eu não fui por causa de relaxo. Por quê? Porque hoje para você crescer no ministério, você tem que estar empenhado, você tem que estar junto, tem que estar assim. Mas o que acontece? Tem muitas das vezes que a gente é ser humano, a gente se decepciona com o pastor, né? Às vezes Thiago, a gente quer ser crente no pastor. A gente quer servir ao pastor. Só que a gente tem que servir a Cristo. Quando a gente serve a Cristo, Deus te dá entendimento, sabedoria para aguentar certos tipos de homens de Deus que tem. Porque cada um tem um gênio diferente. Sim. A minha vida começou assim, ministerialmente mesmo. Aí eu ser conhecido aqui na cidade. Cheguei a trabalhar na Almadecer. Cheguei a ser segundo secretário da Almadecer na época. Foi por causa do pastor Robson Lopes. Pastor Robinho chegando em Boa Vista. Eu já fui num meio assim com ele, meio tretando com o pastor Robson. Uma vez o pastor Robson pregou muito aquele dia e chamou no canto. Naquele dia lá eu tava falando língua estranha. Aí o pastor Robinho chegou assim: Deus me trouxe aqui nessa cidade, aqui nessa igreja, para mudar teu ministério. Depois daquilo o pastor Robson começou a levar a gente pro monte, para orar. E nisso, né, Deus te batizou com o Espírito Santo aquela vez lá. Então assim, foi algo marcante para as nossas vidas. E eu creio que quando Deus ele faz um propósito para nossas vidas, ele nos faz ter força para passar pelos processos. Então, se Deus te chamou para um propósito, ele vai te capacitar, te dar força para você passar pelos processos que ele tem para sua vida. Realmente a caminhada. Assim, Fábio, como que você vê assim o cenário? Vamos falar sobre o cenário religioso. Sim. Como que você vê assim o cenário religioso de hoje, sobre os pregadores de hoje, sobre o tipo de pregações que a gente acompanha por aí? Você que é um cara experiente, o que você acha sobre algumas pregações que está inclusive no nosso meio? Assim, principalmente aquela pregação coach. No âmbito aqui, Sinop? Exato. Só que assim, o que eu quero tentar explicar? É aquela pregação massageadora. Certo. No nosso meio a gente sabe que tem, só que ela é camuflada, ela é mascarada ali como uma pregação pentecostal. Só que no fim é a mesma coisa. Ela é uma mensagem mais massageadora, mais leve. O que você acha desse tipo de mensagem? Então assim, como eu prego a palavra de Deus, eu tenho muito medo de falar às vezes o que eu quero. Entendeu? Que eu sempre peço para Deus me iluminar. Porque o povo fala assim: Deus me revelou essa palavra. É mentira. A palavra de Deus ela é revelada já. Ela já foi escrita num livro, né, num conjunto de livros, por isso que se chama Bíblia. Então assim, a palavra de Deus ela é revelada. O que os pregadores têm são iluminação da palavra, que é o que o texto quer dizer naquele momento.
Então, assim, tem pessoas que vamos dizer, eles maquinam as mensagens. Aqui em Sinop tem, eu conheço alguns. Eles maquinam as mensagens, são mensagens boas, porém não tem essência. Você tá entendendo? Sim. Por mais, Thiago, que seja, a pessoa vai lá, prega 40 minutos, meia hora, e a igreja fica assim, ó. Eu não concordo com isso. Porque se Deus te chamou para pregar um evangelho, por mais que a sua mensagem seja simples, mas ela tem que ter, quem tem que obter resultado. Pelo menos uma alma ou pessoa sendo renovada. Eu não aceito, Thiago, eu ministrar a palavra de Deus e saber que Deus tem um propósito na minha vida, uma chamada, e eu não ver pessoas chorando. Isso são evidências de uma chamada e de um propósito, né? Se Deus chamou, se você dá lá, deu uma palavra para a igreja recebeu, a igreja chorou, por mais que uma alma não aceitou Jesus, mas o refrigério do Espírito Santo desce na igreja. Então isso tem que vir de quem? Tem que vir do profeta que está anunciando a palavra. Só que hoje não, hoje eles vão lá, pega hoje em dia é o tablet, né? O tablet fica lá em cima do... Eu não tenho preconceito com isso, de jeito nenhum. Mas o que acontece? Quando você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, eu acho que você não tem tanta necessidade disso, né? Lógico que tem muitos pregadores que não conseguem guardar a mensagem aqui na cabeça. Ele vai lá, guarda um tópico lá e começa a pregar em cima do tópico, tudo bem. Mas tem gente que excede o limite, cara. Chega a ser nojento isso. Não sei se você concorda comigo. Sim. Chega a ser nojento. Por quê? Porque o evangelho da cruz, ele é um evangelho simples. Entendeu? Eu vou pregar uma mensagem e eu falo que não sei o que o pregador era da Transilvânia, que eu não sei, que era lá da China e não sei o que, beleza, tudo bem, mas a mensagem ela tem que ter um começo, meio e fim. Tem gente que prega, grita, esporneia, e a igreja tá lá e não sei o que, aí no final chega pra ela e fala assim, onde ele leu? Nem sabe. Ele não sabe, por quê? Porque é a questão do movimento. Eu amo a mensagem expositiva. Eu detesto, isso eu sou sincero em falar, a pessoa lê um texto e ela contar um testemunho da vida dela. Erradíssimo. Você lê um texto, explica, por mais que você não tenha um entendimento avançado, mas explica o texto. Pede para Deus iluminar a palavra, entendeu? Agora, nesse ambiente de que você falou aí das mensagens egocêntricas, né? Que massageiam o ego do homem, infelizmente. Mas você acha que um pouco não é culpa do próprio povo? Porque assim, parece que o povo procura esse tipo de mensagem, de acalento. Porque assim, de repente chega um pregador lá que ele tem uma mensagem profunda, você sente um conhecimento bíblico assim, exacerbado, e você vê que ele é uma pessoa que emana Deus. Só que assim, ele não é aquela pessoa que vai fazer aquela arruaça, não vai, sabe? Não é aquela pessoa do piseiro. Sim. A igreja já renega. Você acha que um pouco não é culpa da gente estar criando esse tipo de... É que na verdade assim, a gente cria uma expectativa, né? Sim. Assim, se fulano for na igreja hoje, um grande exemplo é o pastor presidente que passou por Sinop, o pastor Zé Antônio Gonçalves. O pastor Zé Antônio Gonçalves pregava uma mensagem positiva, anotava tudo no caderninho, né? Que ele falava assim que ele tinha dificuldade para lembrar. E um dia, nós fomos pro culto de ensino, o pastor pregando uma autoridade, Thiago. E falava língua estranha e tal. Mas não era toda vez assim. É por causa da evidência do Espírito Santo. Tem dia que Deus te dá uma mensagem que acalenta, que acalma, né? Uma vez Deus me deu uma mensagem durante a semana, que eu tava, até Deus me deu um título nela, que eu chamo a mensagem de o sangue de promessa, sangue da promessa. Eu tava lendo um texto que fala sobre Agar e Ismael, quando ele foi despedido no deserto. Uhum. E nesse momento lá o anjo aparece, ela abandona o Ismael no deserto, e o anjo aparece e fala, volta lá porque Deus ouviu a voz do menino. E nisso, eu comecei a estudar, eu não espero, Thiago, oportunidade. Eu não espero, porque quem tem propósito de chegar em algum lugar não fica esperando oportunidade. Ele se capacita antes para que uma oportunidade chegue e ele aproveite a oportunidade. Então eu sou assim, eu estudo,
às vezes um texto me chama a atenção, vou lá e estudo sobre o texto. E eu estudei sobre esse texto. E Deus colocou uma palavra no meu coração, tal, eu comecei a pedir a Deus revelação. Revelação, assim, iluminação na palavra, né? Pra você ver, é o costume, né? Revelação. Iluminação na palavra. Falei, Deus, por que o Senhor escutou a voz do menino no deserto? Aí tá eu conversando e tal. Aí numa sexta-feira eu tava vindo do serviço de moto e tal. E comecei a pregar, que eu sempre tive essa mania. Todo lugar eu tô aqui e tal, pregando. Até trabalhando eu tô aqui pregando, ministrando e tal. Porque Deus ouviu a voz do menino e tal. E eu já fui em Jesus. Porque Jesus derramou o seu sangue por nós. O sangue não era... a promessa não era pra nós, era pros judeus. Aí, pop. Aí na hora, juntou os dois entendimentos. Aí eu entendi o porquê que Deus ouviu a voz do menino. Por causa do sangue de Abraão que corria na veia dele. Que Deus prometeu para Abraão lá atrás. Falou assim, ó. Benditos serão todas as famílias da terra por causa de ti. Aí Deus me deu o tema. Sangue de promessa. Aí eu peguei Abraão e Jesus. Falei assim, ó. Jesus veio para os seus. Mas os seus o rejeitaram. Aí nisso, por causa do sangue de Cristo, nós tivemos a oportunidade de encaixar na salvação. E nisso Deus me deu a iluminação da palavra e eu ministrei naquele dia. Eu não estava escalado para pregar na sexta-feira. Acho que você estava congregando lá ainda. Eu não estava escalado ainda. Aí o irmão falou assim, Fábio, prega hoje. E eu preguei aquela mensagem, Tiago, mas Deus tomou aquela igreja. Tomou a igreja. Por quê? Porque era uma mensagem que Deus tinha me dado recente. Era uma mensagem que da hora ali. Entendeu? Então eu acho assim, que os pregadores, quando eles vão pregar em igreja, eles têm medo de pregar às vezes uma mensagem dura. Às vezes Deus fala pra ele assim, ó, fala uma mensagem sobre o pecado. Prega uma mensagem sobre isso. Mas não, ele sempre tem aquela mensagem que eu tenho certeza, se eu pregar lá hoje... A mensagem coringa. A mensagem coringa. Isso todo pregador tem. Não vou mentir, eu tenho também. Só que tem os momentos certos de você pregar ela. E outra... não sei quem foi o grande pregador que falou assim que a mensagem para ela ficar boa ela tem que ser pregada mais de 30 vezes. Não sei se foi Billy Graham que falou isso aí. Billy Graham que falou. Então assim, só que tem momentos em que você fala para Deus, Deus, tem essa palavra, Senhor. Eu prego essa palavra. Aí tá, às vezes você tá num hino ali, as crianças estão cantando e Deus te confirma, não, prega essa mensagem. Você vai lá e prega a mensagem de novo e obtém o mesmo resultado ou melhor ainda do resultado. Só que acontece, são mensagens que são como é que faz? Mentalizadas, são mensagens que são repetidas, memorizadas. Um exemplo disso é o grande pregador no momento, o Raí Carmelo. Raí Carmelo prega a mesma mensagem aqui. Gosto muito de ouvir ele, tem muito conteúdo. Só que da mesma forma que ele fala aqui, as mesmas palavras, o mesmo jeito, ele prega aqui. A mensagem, Tiago, pode ser a mesma mensagem, mas Deus fala de uma forma diferente para cada um do seu povo. Eu entendo assim. Às vezes eu tenho uma mensagem que eu prego do pão da misericórdia, mas teve vezes que eu já preguei ela num tema. Deus te deu a segunda oportunidade, ou Deus tem a segunda oportunidade para tua vida. Então assim, é trabalhar com inteligência e na direção do Espírito Santo de Deus. Não é porque é uma mensagem que você já pregou ela uma vez, você não pode pregar de novo. É mentira. Você pode pregar ela, mas Deus vai te levar para outros rumos e você chega num propósito. Graças a Deus, dos dias que eu já ministrei a palavra de Deus, a gente já obteve salvação de alma, renovo. E para a glória de Deus, né? Nada para a glória do Fábio. Entendeu? Com certeza. Realmente, Fábio, assim, como pregador, teve alguém que te inspirasse? Ó, eu falo assim, de inspiração pra fora, desde que eu sou moleque que eu escuto pregação, o que me inspira hoje não pela onde ele chegou, mas pela forma que ele começou. Marco Feliciano. Marco Feliciano. Por mais que o Marco Feliciano tenha aquelas loucuras dele de imaginar coisas no texto, né? Que tem uma polêmica daquela mensagem que ele prega da síndrome de Lúcifer. Foi que muitos falam que teve heresia. Mas o que eu penso? Mas é pela forma que ele começou. Quem era o Marco Feliciano? Então a história de vida dele que me inspira, né? Que começou o jeito de ver ele pregando, dele ter aquela exposição maravilhosa do texto.
trazer conteúdo, explicar. Cara, aquilo ali é maravilhoso. Até hoje eu não vi pregador assim. Ele inaugurou uma avenida que vários pregadores passaram por ali. Deslanchou. Então, tipo assim, você pode ver que o negócio do Marco Feliciano não é um negócio memorizado. Não. Ele tem o conhecimento, entendeu? Agora tem muitos pregadores que começam bem, mas daqui a pouco eles estão repetindo a mesma palavra. Aí fica com aquele jargão. Os chavões. Entendeu? Né? É o. Como que é? Chavões. É o chavões e tal, que não sei o que. Beleza. Agora aqui, trazendo pra Sinop, pregadores que me inspiram, assim, de ver ministrando a palavra de Deus, pastor Elimar, vice-presidente, pastor Tiago de la Rosa. A mensagem do pastor Tiago de la Rosa é uma mensagem assim que bate em você e ao mesmo tempo ela te refrigera, sabe? Eu me inspiro muito no meu pastor presidente, pastor Robson Lopes, pela simplicidade que ele prega, mas pela unção que Deus tem na vida dele. Entendeu? Pastor Alexandre Torres, que é uma referência na administração também, que é um homem que começa... Meus irmãos e tal, não vou imitar ele aqui não, senão vai que dá spoiler aí. Entendeu? Inclusive amanhã ele vai estar aqui, tá bom? Então, aí tipo, pelo jeito que começa, que assim, eu era muito doido quando eu começava. E que eu não sei o que Jesus vai fazer na sua vida e tal, e tal. No meio da mensagem eu tava assim, Hoje não. Hoje eu já amadureci bastante, então eu começo bem tranquilo. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, estou muito feliz de estar aqui essa noite. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no texto, tal. E uma coisa que eu não gosto, que eu aprendi com o pastor Limar. Esse negócio de ficar levantando a igreja toda hora para ficar lendo a Bíblia. Na hora da mensagem, quando eu vou pregar, lógico, cada um tem um jeito, né? Eu já aprendi e gosto do jeito que o pastor Limar fazia. Eu falei assim, irmãos, convido os irmãos para abrir a Bíblia no livro de João. Os irmãos permaneçam sentados, tá? Pronto. Agora, ó, levanta pra orar pra oferta. Levanta pra não sei o quê. Levanta pra não sei o quê. Levanta pra não sei o quê. Aí na hora de pregar tem que ficar levantando também. Não, eu na minha visão, né? Porque assim o povo fala, tem que ter reverência. A pessoa levanta e nem tá lendo a Bíblia, tá lá no celular bem assim, ó. Que reverência é essa? Então assim, vai valer a palavra, eu vou começar a ministrar, os irmãos ficam sentados, tranquilo. Aí eu vou começando a ministrar, vou falando do texto, aonde surgiu e tal. Vou falando no meio da mensagem, a hora que dá aquela esquentada, aí você começa a aplicar, né, com calma, com sabedoria, para não ferir ninguém. Lógico que quando a palavra é de Deus e ela é dura, ela não fere, ela sara. Isso é verdade. Ela pega o erro da pessoa, esfrega na cara dela, mas ao mesmo tempo vem com óleo e abraça ela. Agora tem gente não, tem gente que usa o púlpito para bater, para sangrar e não joga o bálsamo. Jesus não é assim, o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Ele vai bater em você, mas vai falar assim, ó, você não vale nada, né? Vai fazer igual aquele pregador lá do Piauí, você, seu pedaço de argila. Você não vale nada, mas eu amo a sua alma. Ó, cara, olha como que Deus é lindo. Ele fala pra você, você não presta, mas eu amo a sua alma. Se arrepende. Então assim, eu acho que a ministração expositiva da palavra é assim. Por mais que Deus te dê uma mensagem que você vai vencer, que você vai não sei o quê, mas ela tem que ter essência, ela tem que ter Deus. A pessoa tem que entender, fulano prega só bênção, só vitória, só não sei o quê. Mas na Bíblia tem várias referências que teve muitas pessoas que para ganhar teve que perder muito. Entendeu? Então assim, respondendo a sua pergunta, tem que orar, tem que ter Deus e tem que buscar a presença dele, porque senão a igreja não merece ficar ouvindo comida requentada, não. Fábio, assim, você é uma pessoa que você se encontrou ali naquilo que Deus queria para sua vida. E aquela pessoa que ainda não se encontrou? E aquela pessoa que está perdida ainda, que, sabe, ela vê muitas pessoas, vê o seu companheiro de lado conseguindo, alcançando, eu falo assim, conseguindo se engajar naquilo que Deus planejou para a vida dele. O que você diria para essa pessoa? Existe passo assim para você seguir, para você encontrar o seu propósito? Primeiro, acreditar em você mesmo. Se você não acreditar na chamada que Deus tem para sua vida, Thiago, ninguém vai acreditar. Que é verdade. Ninguém acredita. Você acha que o povo vai olhar para o passado do Fabinho e vai acreditar que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida? Quando eu ministro, Thiago, eu ministro como se fosse a última ministração da minha vida.
Eu prego como se eu fosse morrer no outro dia. Então, para a pessoa se encontrar, ela precisa primeiro acreditar nela mesma. Quando eu trabalhava na Fermad, que é uma empresa quando eu comecei, eu botava na minha cabeça assim, ó, eu vou comprar uma bicicleta para mim. E eu ponhava na minha cabeça, eu vou comprar. Demorou um ano, fui lá, pá, comprei a minha bicicleta. Usei 9 meses, roubaram, mas eu usei a bicicleta, entendeu? Aí beleza, depois disso eu coloquei na minha cabeça, ó, eu vou comprar uma moto. Fui lá, conversei com meu patrão, falou, ó, preciso comprar uma moto, preciso que vocês me ajudam. Não, beleza, fui lá, comprei a moto. Então, Thiago, você tem que acreditar naquilo que você formaliza. Tipo, Deus fez uma promessa pra mim, eu vou te levantar como pregador da palavra. E eu acreditei nessa promessa. Se você não acredita, aí eu te pergunto, por que o povo de Israel morreu? A geração passada morreu no deserto e a geração nova entrou. Por quê? Eles não acreditavam nele? Eles não acreditavam. Ele falou assim, ó, vocês vão pro deserto, mas Deus vai cuidar de vocês. Aí chegou no deserto, começou a sentir sede e falou, você trouxe a gente aqui pra morrer de sede, Moisés? Aí Deus falou, não, vai lá e toca na rocha lá e dá água pra esse povo. Mas eles eram tão incrédulos que eles não acreditavam no cuidado de Deus, foram morrendo aos poucos. Por isso que ficaram 40 anos lá, andando no deserto lá em roda, né? E não se encontraram. Por quê? Eles não se encontraram, não encontraram o caminho porque eles não acreditaram no que Deus falou. Você acha que eles não se encontraram por causa da diversidade? Se perderam no meio daquela confusão? Mas eu te pergunto, qual a diversidade? A diversidade do deserto, perdido, sem água. Não, isso que eu tô falando. Por quê? Às vezes vai ter momento na sua vida, é que nem não sei como que Deus já falou contigo. Mas comigo foi assim. Eu tava em casa, eu tava lá em casa. Aí um irmão me ligou e falou, Fábio, eu sonhei com você essa noite. E no sonho eu tava profetizando pra você. Falei, então vai, manda bala. Não, eu tava no sonho lá, você tava no fundo da casa. Ó, pra você ver como que quando Deus usa alguém, cumpre. Falou assim, ó, Deus, lá no sonho, quando eu tava morando lá na casa no fundo da mãe, lá na casa da mãe, lá no fundo. Aí falou assim, ó, no sonho você tava lá na casa da sua mãe, no fundo, e eu chegava pra você e profetizar. Falou assim, te diz o Senhor, eu tirarei de ti muitas amizades, tu serás um homem de poucas amizades. Ele falou pra mim assim, ó, mas eu vou criar uma situação pra tirar você aqui de dentro da casa da sua mãe, e vou te arrancar do fundo do poço. Ele falou bem assim. Hoje, inclusive, esse irmão tá desviado. Era um pregador da palavra. Deus usava muito, hoje tá fora da igreja. Aí tá, beleza. Passado isso aí, não deu nem um ano. Criou uma situação lá que eu saí do fundo da casa da mãe. Fui morar de aluguel. E nisso, Thiago, começou a desenvolver. Aí nisso deu alguns problemas no Boa Vista. Internos, problemas com... internos lá, que eu não vou entrar em detalhe. Aí eu fiquei muito triste com aquilo, saí do Boa Vista. Fui congregar no Jardim Buriti. Cheguei lá e encontrei refúgio, o pastor Luiz Amorim, que hoje é meu pastor lá no Boa Vista. E encontrei esse refúgio lá. E fiquei 3 meses lá. E desses 3 meses, falei, agora eu tô pronto pra voltar pro Boa Vista. Voltei e me decepcionei de novo. Não fiquei, acho que uma semana. Pedi minha carta de novo, fui pra sede. Meu Deus, cheguei na sede. Eu me senti um peixe pequenininho no mar, devasto. Sabe? Não é questão que os irmãos são errados. É porque é a cultura deles. Não tem a gente mudar. É a cultura deles. E a gente que é criado em congregação, pra você ir pra sede, cara, é difícil. Você se acostuma com o tempo. Eu fiquei lá 1 mês congregando na sede. Aí voltei pro Boa Vista. Voltei assim. Aí tava tendo a festividade lá no último dia, no domingo. Eu fui na segunda-feira e fui no domingo, que era unificado. Aí tal, lá no meio da mensagem, falei, Deus, eu falei em casa, falei, Senhor, se o Senhor tem um propósito comigo naquela igreja ainda, eu quero que o Senhor fale comigo. Mas eu não vou falar com ninguém, eu quero que o Senhor fale comigo. Beleza. Aí tá lá eu lá no fundo, pirracento. Isso tem 1 ano atrás, ó pra você ver. Tem 1 ano atrás, ó, e olha onde eu cheguei. Aí tem 1 ano atrás, aí eu cheguei na igreja no fundo, fiquei lá no fundo, o pastor me apresentou, não vou falar qual é o nome do pastor agora que tava na época. Ele me apresentou e tal. E nisso começou a pregar as mensagens e tal. E foi pregando. Aí o clima ficou gostoso. E eu tava lá de olho fechado lá. Aí veio pra cima de mim o cooperador Christian.
entupido da glória de Deus. Triste, é Aquele sensacional. magrelinho, rapaz, veio pra cima de mim e começou a falar em língua estranha, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, ó, assim te diz o Senhor, a tua chamada não acabou. E quem atrasou a sua chamada foi você mesmo. Falou assim, mas... Aí falou assim, mas hoje, ó, tô arrepiando só de falar, mas hoje eu derramo uma unção diferente na sua vida. Unção de avivamento. Derramarei sobre a sua vida unção de avivamento. Quando tu pregar, tu vai ver as pessoas sendo avivadas através da minha palavra. E falou lá e orou e eu chorei e tal. Eu falei, Deus, eu preciso de mais. E nisso eu tava, eu sempre tive essa experiência de Deus falar comigo. Não igual Moisés, né? Mas Deus, ele usa a mente da gente pra falar com a gente, né? Aí eu ouvi uma voz no meu ouvido, vai lá e abraça o pastor. E eu tava com raiva desse pastor. Por isso que eu sentei no fundo, me apresentou e tal. Eu tava com meu coração ferido. Mas não por causa do caso do pastor, por causa dos irmãos que falaram coisas ao meu respeito pra esse pastor. Queimaram meu filme pra ele. Coisas que eu não fiz. Simplesmente por você ser um servo obediente. Aí você acaba apanhando por causa disso. Que tem pessoas, Thiago, que elas não conseguem ser obedientes. Elas formalizam o próprio pensamento e elas não conseguem ser obedientes ao pastor. Que isso que eu aprendi. Por mais que ele seja um pastor ruim, mas ele tem que... Você tem que estar firme ali com ele. Aguentando as pontas. Aí nisso que eu tava falando mesmo, me lembra? Sobre você estava sentado no fundo. Tava sentado no fundo e Deus falou assim, ó, vai lá e abraça o pastor. E eu não fui. Beleza. Aí, apertou a benção apostólica e eu tô lá no fundo chorando ainda, né? Sentindo a presença de Deus. E vem aquela branquelinha, gordinha, a minha irmã. No que ela já veio e me abraçou. Será que ela tá online? Acho que ela tá me olhando. Vixe. Aí, ela vem e me abraçou. Sabe aquele abraço gostoso de irmão assim? Falou assim, Fábio, Deus ia me usar pra falar com você, mas eu não fui. E o que Deus ia te usar pra falar? Que era pra você lá e abraçar o pastor Limar e pedir perdão. Aí já falei até o nome do pastor. Acabei falando o nome dele. Eu fui lá, abracei o pastor Limar, que eu tava com meu coração ferido, não por culpa dele, né? Porque às vezes a gente toma uma imagem negativa daquilo que não é, né? Porque o ser humano é assim. E naquele momento eu abracei ele e falei assim, me perdoa, meu pai. Eu abracei ele e falei assim, me perdoa. Tiago, toda a raiva que eu tinha dos outros naquela igreja, que eu peguei raiva, eu tava com ódio. Tinha dias de eu chegar em casa, Thiago, que eu chegava e conversava com a Josi, eu só chorava. Porque eu tinha saudade de voltar a fazer as coisas. Porque eu não consigo, Thiago, ficar parado. Eu não consigo ficar na igreja simplesmente sentado no banco lá e ficar... A minha chamada não é isso. Eu tenho que fazer, eu tenho que desenvolver alguma coisa para a igreja. Para o povo de Deus da igreja. Então nisso, conversei com o pastor Limar, pedi perdão para ele. Ele, não, meu filho, está perdoado. Quebrou aquele tabu, peguei a carta. Voltei para Boa Vista de novo. Aí o pastor Limar ficou alguns dias. Nomeou eu depois com um tempo. Nomeou eu e o Neno como líder da mocidade. Foi nesse tempo que eu falei pra você que a gente pegou a mocidade e tava naqueles problemas. É a segunda ou a terceira vez? Acho que é a terceira. Terceira vez, eu acho. Acho que é a terceira vez que a gente pega a mocidade. E a gente pegou assim um conjunto meio triste, muito jovem que desviaram, saíram da igreja e tal. E beleza, aí fui trabalhando, pegamos a sonoplastia da igreja, né? Arrumamos a sonoplastia da igreja. Hoje quem tá lá agora nos cuidados lá é o diácono Antônio, junto com a equipe dele que tá cuidando. E nisso, Deus nos levantou como um secretário da igreja. E nisso estamos desempenhando o papel. Todo sábado eu tô lá atendendo os irmãos, até as 2 horas da tarde com plantão para atender. E graças a Deus, aquele carinho e amor que a igreja tinha por mim voltou de novo, e aos poucos a gente tá aprendendo a viver. Inclusive, quando eu te conheci, tu era sonoplasta lá da igreja. Sim, né? eu acho... Acha que, sabe, quando a gente começa a refletir, a nossa vida, ela gira em torno de fases. De ciclos. E Deus, ele tem, como um propósito de Deus para nós, ele já tem isso pré-configurado para nossa vida. Então, hoje você faz alguma coisa e isso demora lá, sei lá, alguns meses, anos, e depois você lembra daquilo, só fica lembrança. Quando você olha para trás, só fica lembranças e talvez você não consiga mais desempenhar aquilo ali. O que você falaria sobre essas fases, Fábio? Assim, vida?
Na verdade, sim, as fases você vai passar ela, acho que você nem percebe que você passa ela. Você passa pelas fases e você não vê. Tipo, eu passei pela fase do aprendizado de violão. Cheguei até onde eu queria e falei, a partir de agora eu não quero mais. Eu quero outra coisa. Quero Inclusive, entrou outro como é que é o nome daquele? O Cadmiel. Cadmiel. O Cadmiel via a gente tocando e tal, pegava junto ali, comecei a passar algumas coisas pra ele. E o Cadmiel, ó, deslanchou. Então é aquele negócio. Ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo. Se supondo, eu sou líder de jovem hoje. Eu vou ser sincero. Eu tive líderes bons. Mas eu tive líderes péssimos. Que se reuniam na casa deles com os jovens pra falar mal de mim. É difícil. Você imagina um jovem que tem, vamos dizer assim, um jovem que tem um problema. Supondo na minha época eu vivia cheio de problema. Né? Não vamos entrar em detalhes, você sabe o que é. Em vez das pessoas chegarem em mim e falar, dar um abraço, abraçar, cativar. Ô, Fábio, você vai vencer. Só na igreja, quando aplicava uma disciplina, falava, todo mundo vem chorando. Depois, meu filho, esquecia, deixava de lado. Aí só chegava, ó, fulano tava lá na sua casa, lá na casa dele, descendo a lenha no você. Aí você ficava, poxa, cara, eu sou um jovem, precisava de ajuda. Hoje, Thiago, eu faço diferente. Ô, Fábio, eu errei. Vem aqui, meu filho. Pastor, vamos aqui, vamos lá conversar. Ó, menino bom, acabou fazendo isso, acabou fazendo aquilo. Apoia. Ô, vem na minha casa, fulano. Ô, deu problema contigo? Vem aqui, vamos tomar um teré, vamos conversando. E vamos falando. Na nossa festividade, que teve agora no encerramento lá do Boa Vista, jovens foram renovados, teve uns que foram batizados com o Espírito Santo. Aí acabou o culto, a festa. Nós chorando lá, até o Jean foi impactado e pulava dessa altura, assim, ó. Foi lindo demais. Pensa numa festa que foi linda. Aí chegou um jovem em mim, assim. E falou assim: Pai do Senhor Fábio. Falou assim, ó, você é a minha referência. Olha só. Falou pra mim assim, você é a minha referência. E eu olho pra trás hoje, eu não vejo líderes que eu tinha como referência. Porque uma coisa era na minha frente e depois, ó, um líder não pode ser assim. Um líder, ele, como é que o meu pai fala? Tem que ser com todo mundo. Lógico que sempre vai ter aqueles mais chegados. Só que aqueles mais chegados não pode ser mais do que os outros. Se você que é um líder, você tem que ser um líder... Como que é o nome que o pai fala, rapaz? Tem que ser dado a todo? Tem que ser um líder... Como é que fala? Eu esqueci o nome da palavra aqui agora. Mas tem que ser líder pra todo mundo. Tem uns que se achega mais perto, tem uns que fica naquele... Tal forma, né? Tal forma. Tem uns que é mais achegado, tipo, que nem os meninos lá. Não sei se vocês estão me assistindo. Vocês estão me assistindo? O Thales, o Lucas. Ó o Lucas, vou falar do Lucas aqui. O Lucas era um menino, quando eu cheguei no conjunto, o Lucas tava meio afastadão, quase saindo da igreja. E nisso eu não fui incomodando. Ó, fulano, você tem que vir pra igreja. Ó, fulano, você tem que vir. Não. A tua chamada, Thiago, ela tem que chamar atenção. Ó, isso pra você, aprende. A tua chamada tem que chamar a atenção de alguém. Então nisso ia pregando na igreja. Às vezes eu gosto de pregar muito no culto de jovem. Fui pregando no culto de jovem e tal. Fui me aproximando do Lucas, fui falando. E perto da festa, falei, Lucas, vai participar da festa? Ah, não sei o que e tal. Beleza. Depois falei, não, você tem que participar, você é o importante e tal, beleza, não mandei mais nada. Na outra semana, o Lucas me mandando foto de terno, de sapato, de broche, de não sei o que. Até a gravata da festa eu não comprei. Eu ganhei a camisa, que foi essa, eu ganhei do Samuelzinho, a gravata eu ganhei do Lucas. Então assim, a tua chamada, ela tem que chamar a atenção de alguém. E nisso, graças a Deus, trouxe o Lucas de volta. O Lucas tá cooperando na igreja. O jovem Lucas. O Thales tá cooperando na igreja. Tudo fardado. O Thales é meio preguiçoso. Ele não gosta de usar terno. De vez em quando ele gosta de usar um terno. Então, tipo assim, os meninos foram tudo... O Lucas Moura, que é dos adolescentes, se inspira na gente. Tá trabalhando, ele é sonoplasta. Fica na porta. O Brian, que acabou de sair da transição de adolescente pro jovem, já tá cooperando. Serve água. Então, assim... Então isso aí como é que faz? É um resultado do propósito de Deus. Faz lembrar aquela geração que a gente participava, né? Daquela turma, lembra? Sim, eu não sei se eles estão assistindo nós, mas se eles estão assistindo, um abraço aí pro Cleito, pro Samuel, né?
Eram meninos assim que a gente cresceu junto, né? Cresceu. Infelizmente, alguns tomaram decisões na vida que não vem ao caso, mas a amizade continua. Sim, com certeza. Aonde a gente vê eles, foram meninos que Deus usou muito. Demais. Eu vi o Cleito sendo usado por Deus numa mensagem uma vez que eu vou falar pra você. Ele falou, Fábio, eu nem estudei, mas Deus me deu umas coisas que ele escreveu o rascunho e começou a pregar, pregou sobre Eucana, sobre Ana. Foi dia na sua casa ou foi na igreja? Eu lembro que teve um dia lá. Assim, o Cleiton, eu me espelhava nele. Sim, o Cleiton era uma inspiração pra gente. Porque, vamos dizer assim, ó, com todo respeito, ele mesmo falava assim, velho, eu sou muito vagabundo, mas na hora que eu pego o negócio pra fazer sério, ele faz sério. Então o Cleiton tinha esse negócio. Eu sentia que o ministério do Cleiton ia além. Sim. Ia muito além do que o meu. Pode ser ainda hoje, se ele quiser. Eu lembro quando que tinha aqueles eventos da Umadecer. O Cleiton tava lá, cara. Todos os eventos ele tava junto. Se tinha alguma coisa pra vender, ele vendia da igreja, ele vendia vendia tudo. Dos outros, ele... Pamonha, feijoada, era tudo, né? Então, naquela época tinha aquela dinâmica, assim, que era incrível. Eu não tinha aquilo. E assim, você olhava pra ele assim, você via que ele era assim, ele era bem sossegadão, mas ele fazia as coisas acontecerem. Ele fazia. Então, é o princípio da chamada que Deus tinha pra vida dele. E Deus tem ainda. Tem, com certeza. Né? E assim, o Cleiton era o porta-voz do Pastor Nil. O Pastor Nil, um abraço pro Pastor Nil também, que deve estar assistindo. Então, assim, quando o Pastor Nil, antes de separar eu pro diaconato, ele me provou muito. Eu gostava de uma jovem lá na igreja e falava assim, você não pode ir encostar nela, não. E que não sei o que Deus tem uma chamada na tua vida, rapaz. Você não pode fazer isso, que não sei o que e tal. E o cara, quando gosta de uma menina, ele fica doido. Ele não quer obedecer e tal. Uma vez o Cleitinho chegou lá, ó. O pastor falou pra você, se você não largar dela, você não vai ir pro diaconato. Entendeu? Então, só que teve coisas assim que eram testes, né? Lógico que o pastor não ia fazer isso. Mas às vezes pra ver a obediência do cara. E nisso, o Cleiton era muito obediente. Ele obedia, cara, era um pai. Um pastor Nil pra ele era como mais do que um pai. Ao mesmo tempo que ele ria com o Cleiton, ele já desceu. Então, assim, eu tenho saudade dessas épocas, porque hoje já não tem mais esses jovens, assim. Por isso que eu falo, eu quero trazer o nosso legado de anos atrás, eu quero que isso volte. Hoje, jovens já não tem desejo de cooperar. Jovem não tem desejo de servir uma água. Jovem não tem vontade de pregar, já não tem vontade de fazer... Não, gente. O que eu aprendi há 10 anos atrás, eu quero transparecer isso pra frente. Porque a geração precisa passar uma pra outra coisas boas. Hoje não, hoje é diferente. Hoje fulano quer fazer de um jeito, eu só quero fazer não sei o que, eu quero ficar na igreja, eu não quero compromisso, eu não quero não sei o que, não. Deus chamou você para fazer alguma coisa. Nem que seja para você lavar um banheiro, servir uma água, mas Deus te chamou para um propósito, né? O pastor Robson, o exemplo do pastor Robinho, ele falou que ele era zelador da igreja. Ele tava lá lavando o banheiro, lá o pregador saiu do púlpito, foi lá no banheiro e falou assim, te diz o Senhor, vou te levantar como pregador da palavra e vou te levar para fora desse país. E tá cumprindo. Tá cumprindo. Deus me usou uma vez pra falar com o pastor Robson. Eu tava lá no som, como sempre, tava na sonoplastia. Eu tava orando, e o Espírito Santo falou assim, ó, vai lá, entrega pro pastor Robinho e fala que eu vou levar ele pra Europa. Coisa desse jeito. E beleza, aí eu fui lá e tal, daí Deus me tomou, porque eu só falo assim, eu tenho muito medo assim da profecia, porque é algo muito sério. Tem muita gente que brinca com isso. Eu sempre falo pra Deus, eu quero que o Senhor me toma pra falar. Eu fui lá, tomei, Deus me tomou. Eu fui lá e entreguei. Falei assim, te diz o Senhor, eis que eu vou te levar pra Europa. E depois disso, o pastor ministrando falou assim, ó, essa semana eu recebi um convite pra mim pregar na Europa. Mas infelizmente eu não tô preparado porque eu não tenho o passaporte. Entendeu? Então, assim, Deus me usou pra falar com ele. Então, tem muita gente, Thiago, que às vezes enxerga o Fábio William de uma forma diferente. Mas ela não chega e conversa, vai na casa do Fábio, não sabe procurar quais são os leões que o Fábio enfrenta. Então, assim, é muito fácil você julgar uma pessoa de olhar pra ela. Mas chega, conversa com a pessoa. Se você tem uma imagem negativa dela, chega pra ela e pergunta, ô fulano, eu sinto que você é assim assado, né? Porque tem pessoas que tiram a mensagem de você premeditada.
Isso é verdade. Entendeu? Os seus erros não podem definir o seu futuro. Os seus erros ficam. As consequências também. Né? Porque de vez em quando a pessoa vai querer cutucar ali na ferida que ficou. Só que isso não pode atrapalhar. Então, respondendo aquela pergunta que você fez do propósito, você tem que acreditar no seu propósito. Porque se você não acreditar, ninguém mais acredita. Esse é um assunto polêmico, na realidade é assim, você foi um jovem solteiro, hoje ele é casado, né? Engraçado, eu tô solteiro ainda, tá? Mas quem sabe? Tô na prova. Mas assim, ô Fábio, Tá na prova. como que foi, conta pra gente, como que foi assim, conta pra gente o testemunho aí de como que você e a sua esposa se conheceram, como que foi porque assim, a gente sabe que Deus, ele não une pessoa, ele une propósitos. Como que foi esse? Então assim, ó, vamos do começo, né? Vamos dizer assim, lá na Boa Vista tinha uma menina que eu gostava dela e tal, esperei essa menina pegar uma idade e tal, falei, não, vou namorar com essa menina, infelizmente, né? Felizmente não deu certo. O porquê? Porque uma vez o pastor, você falou sobre propósito, o pastor Eliseu Rodrigues trouxe uma mensagem no Grande Tempo uma vez, falando assim, que às vezes você quer uma coisa que Deus não quer. Porque aquilo que Deus quer para sua vida é aquilo que você precisa. Deus, ele não te dá aquilo que você quer. Deus te dá aquilo que você precisa. E depois daquela mensagem, eu fiz uma campanha de oração. Ainda quem me ajudou foi o presbítero Ezequiel. Fiz uma semana de oração. Fábio, vamos orar para Deus tirar do seu coração. Beleza. Oramos, tá. Aí passado, acho que um ano e pouco depois, aí a Josi apareceu com carta de mudança na época. Aí tava lá, queremos apresentar aqui o irmão Milton e tal, a irmã Selma Rodrigues e a Josiane Vitória, a mesma sonoplasta. Falei, pô, falou sonoplasta, chega doeu aqui, ó. Falou sonoplasta, falei, eita, será? Nem liguei, nessa época eu tava namorando, nessa época aí. Tava namorando, falei, estranho, né, tal. Depois disso, Thiago, meu namoro não deu certo mais. Não durou 3 meses. Aí, beleza, depois de lá, fiquei solteiro. Aí os meninos começaram a reunir na casa dela, o Cleito, o Paulo, o Christian, tudo, né, desesperado. Aí tudo lá na casa dela e tal, fazendo os negócios, cachorro quente e tal. Eu cheguei lá uma vez, aí passou acho que uns 9 meses. Aí nisso, eu peguei o número dela, comecei a conversar com ela e tal, e senti interesse por ela. Aí eu mandei mensagem pra ela, você gosta de alguém lá da igreja e tal? Então quer dizer que essa é a sua cantada. Assim, Peraí, deixa eu anotar aqui. Aí eu falei assim, você gosta de alguém lá na igreja? Dela, eu gosto. É fulano? Não. E parece que eu tava sentindo que era pra mim o negócio, né? Assim, é ciclano? Não. Aí ó, o que eu fiz? A tática, aprendam, galera, aprendam, ó. Aí eu mandei assim, mandei um macaquinho bem assim, ó. Aí ela mandou sim. Rapaz, a hora que ela falou, meu coração ficou assim, ó. Então é o seguinte, vamos orar essa semana. Vamos orar. E já fala pra sua mãe que sábado que vem eu vou pedir você em namoro. Vou lá na tua casa, vou pedir você em namoro. Só que nisso, Thiago, eu fiz um propósito com Deus naquele momento. Falei, Deus, eu quero fazer uma oração diferente. Se a Josiane for a esposa que o Senhor preparou pra mim, eu quero que o Senhor mostre ela pro meu pai. Ninguém sabia, Thiago. Ninguém sabia. Todo mundo sabia que eu saía direto. Naquela época que nós ia pra casa do Cleito e tal. E nisso eu falei com Deus, eu preciso mudar minha vida, eu preciso de alguém. Eu não consigo ficar sozinho, eu preciso de alguém pra minha vida, pro meu ministério ir pra frente. Aí naquele momento eu fiz a oração, Senhor, eu quero que o Senhor mostre pro meu pai. Se ela for a mulher que o Senhor preparou pra minha vida e trouxe de longe, como a minha mãe sempre profetizava, a mãe falava assim, a tua não é daqui, Fábio, a tua vai vir pra você, Deus vai trazer pra você. A mãe falava. Minha tá vindo de ré, então. De ré? Ué, de ré ela vai de ré até vir de você. Aí nisso, aí numa quarta-feira, eu chego em casa, que onde eu trabalhava era direto, tinha que fazer a hora até mais tarde, eu trabalhava até mais tarde. Aí nisso eu cheguei em casa, tomei um banho, aí eu lá, eu entro no quarto, a Débora fala bem assim, a Débora era novinha, 4 anos atrás, a Débora tinha 17, 16 anos. Aí a Débora falou assim, eu sei quem que você vai casar. Ela falou, quem que é? A Josiane. Eu já fiquei assim. Ué, mas como que você sabe?
Não, porque Deus mostrou pro pai. Eu falei, rapaz, a hora que ele falou isso aí, o pai tava dormindo, eu fui lá acordar ele, Thiago. Falou, pai, que negócio é esse aí? Que Deus te mostrou a Josiane aí. Aí o pai falou assim, filho, eu tava lá na porta cooperando. Aí ela passou, me deu aquele sorriso, coisa mais linda. O pai falou, né? O pai gosta muito da Josi. Assim, ela me deu aquele sorriso, assim, ela passou na porta. O Espírito Santo falou no meu ouvido assim, ó, essa aí vai ser a sua nora. Entendeu? Essa aí vai ser a sua nora. E depois daquele momento, fui lá, enrolei muito eles na conversa. Fiquei 3 horas conversando assim, falando de assunto, falando de mim e tal. Aí quando eu pedi ele namoro, eu pá, pra casa. Vazei embora. Vazei embora. Isso Aí, era de medo? é claro, tipo assim, medo, porque família diferente, costume diferente. Aí tá, fui, conversei e tal. Aí beleza. Fomos namorando. E nisso, quando a gente noivou, a gente namorando, eu assumi a mocidade. Não sei se é da tua época, lembra? É. A gente assumiu a mocidade naquela época. Aí nisso a gente casou, o casamento foi uma benção. Foi pra toda a igreja e estamos aqui, né? A gente já passou pelos adolescentes, né? Então assim, a gente já passou algumas fases e graças a Deus a gente tá crescendo junto e desenvolvendo o mistério e uniu os dois propósitos, né? Que a Josi tem um propósito de cantar e Deus chamou ela e ela foi entregue para a missão. Quando o pastor Tiago estava ministrando numa mãe missionária, Deus falou para a mãe dela entregar ela para a missão e devolver aquilo que Deus tinha dado para ela. Então assim, uniu o propósito da Josi e o meu. E graças a Deus, para a glória de Deus, tem dado certo, né? Quero mandar um beijo para minha neguinha que está me assistindo nesse momento, né? E dizer que eu te amo muito, né? Que você é minha florzinha, tá bom? Então assim, Tiago, o propósito de Deus é assim. A gente não tem que entender o propósito de Deus, a gente tem que viver o propósito de Deus. Então a mensagem para você que está assistindo: não queira entender o propósito de Deus, viva ele. Viva o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é dia após dia. Deus te usa hoje para alguém, Deus usa a sua vida para abençoar alguém, ou no outro dia Deus vai usar alguém para abençoar a sua vida através do propósito. Então, não queira entender o propósito, viva o propósito de Deus na sua vida. Aí, veja só, palavra linda, maravilhosa. Acho assim que o Fábio foi de Deus mesmo, o Fábio ter vindo aqui, assim, eu agradeço imensamente, Fábio, porque assim, Amém. a gente tá no começo, sabe que as dificuldades do começo, elas são demais, Sim. demais, assim, aquilo que eu imaginava era só um pouquinho do que a gente está deparando, né? Assim, mas Fábio, deixa uma mensagem final para quem tá aí nos assistindo e para quem vai assistir também, que essa live, ela vai pro YouTube, tá? Também já quero pedir para você que estiver assistindo pelo YouTube, nosso canal, se inscreva, tá? Não deixe de se inscrever, curte e principalmente compartilha, tá? Porque você compartilhando, você vai abençoar a vida de alguém. E quando você abençoa a vida de alguém, você também é abençoado. Vamos lá, Fábio, por favor, deixe uma mensagem final. A mensagem que eu quero deixar para você que está me assistindo, a gente sabe que o tema desse podcast é Eu, Jesus e um propósito. E quando você tiver um propósito na sua vida, não desista. Acredita primeiramente no propósito e viva intensamente o propósito de Deus para sua vida. Uma queda, ela não pode desmerecer aquilo que Deus tem para você. Uma queda não define o seu futuro, porque só aprende a andar aquele que caiu. Uma criança, para ela ter resistência nas pernas, uma criança, para ela aprender a andar, ela tem que cair muitas vezes. E nisso você aprende a ter equilíbrio. E nisso você aprende a ter maturidade. Então, uma palavra que eu tenho para você: viva o propósito de Deus intensamente. Você vai passar luta, dificuldade, calúnia, defamação. Mas quando você acredita na chamada que Deus tem para sua vida, no propósito que Ele te
que ele tem para você, ele te dá força para você viver todos os obstáculos. Ele te dá força para você viver todas as barreiras que você vai enfrentar. Cada leão que você vence é uma guerra vencida. Cada leão que você mata, cada leão que você vence é um dia que você vence. Então eu creio que você, acreditando no que Deus tem para você, você vai ir muito longe. E outra coisa, tenha humildade. A humildade ela te leva longe, mas a falta de humildade ela faz você ir à ruína. Então seja humilde, seja obediente e entenda o propósito que Deus tem para sua vida. Amém. Obrigado. Gente, vocês que estão na live, eu estava acompanhando aqui, teve um momento que tinha 16. Gente. Olha aí, que bom, graças a Deus. É uma honra, tá? É uma honra ter vocês acompanhando. Depois a gente vai disponibilizar o link para vocês acessar no YouTube, na plataforma do YouTube. E também no decorrer da semana a gente vai postar os cortes aí, ó. Compartilhe esses cortes e ajuda. E você que está assistindo e não se inscreveu ou não está seguindo a nossa página, por favor, gente, ajude, por favor. Eu vou ficar muito grato, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Lembrando que o nosso lema aqui é ajudar você a encontrar o seu propósito. Amém? Obrigado, gente.